Boa noite, bem-vindos ao Gerando Conteúdo. O canal hoje vai falar sobre um assunto que incomoda bastante o sexo feminino, que são as recorrentes infecções urinárias. E hoje a nossa convidada vai poder explicar pra gente um pouquinho por que isso acontece, vai nos passar um pouquinho de dicas sobre o assunto pra gente conseguir ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor. Ó, doutora, pra gente bater esse papo bem legal com ela. Só vamos aguardar um pouquinho. Oi, doutora Luísa. Oi. Boa noite, a senhora me ouve bem? Tô super bem. Uhum. Como é que a senhora tá? Tudo ótimo. Correndo. Como sempre. Doutora, vamos deixar a live aberta, eu acho, para as perguntas, né? Acho que sim, acho que fica mais interessante. Eu até tinha deixado ali no meu Instagram, mas eu acabei de chegar, acabei vendo só algumas coisas de perguntas de repetição, mas aí a gente vai respondendo no decorrer aqui. Eu acho que fica mais interessante. Não tem problema. Bom, vou te apresentar, doutora Luísa Aguiar, ginecologista, obstetra e uroginecologista aqui em Florianópolis. Seja muito bem-vinda ao Gerando Conteúdo. Esse assunto de infecção urinária incomoda muito o público feminino, né? E explica para nós um pouquinho por que essa infecção urinária na mulher ela é tão recorrente, doutora Luísa? Bom, então vamos lá. Queria agradecer o convite. Eu acho que é muito legal esse espaço, né, que tu tá abrindo para a gente discutir um pouquinho. Cada um com seu conteúdo, talvez, aí de maior relevância. E eu fico muito feliz de falar de um assunto que, na verdade, hoje é um assunto bem comum no consultório, porque a uroginecologia, ela trata muito as infecções urinárias, principalmente as infecções urinárias de repetição, e que tem tudo a ver com a mulher, né? Porque a infecção urinária é muito mais comum na mulher. A gente sabe que pelo menos aí 50% das mulheres vão ter um episódio que seja de infecção urinária na vida. E algumas dessas pacientes ainda vão ter infecção urinária de repetição. E a gente sabe que isso é mais comum na mulher do que no homem, principalmente pela questão anatômica. Tanto pelo tamanho da uretra feminina, que é pequeno, quanto pela proximidade da uretra com o ânus, né? Onde a gente consegue ter ali uma grande população de bactérias, principalmente provenientes do intestino, que pode, por causa disso, causar aí, que são, né, na verdade, as maiores causadoras de infecção urinária. Então, o fato de ser na mulher é mais comum pela questão anatômica, e essa seria, talvez, o que a gente julga ser uma das principais causas, porque a mulher tem mais, mas existem fatores associados a esse ter mais também. Tá. Doutora, tu comentou sobre a questão que toda mulher, né, vai ter pelo menos 50% das mulheres vão ter pelo menos um episódio. E existem as mulheres que têm episódios de infecção urinária e não sabem, trata sozinho, acaba, some. Teoricamente, o diagnóstico de infecção urinária, ou seja, na verdade, o que manda o tratamento, isso é muito discutido ultimamente, palco de muitas palestras em vários congressos sobre quando tratar a infecção urinária, porque muitas vezes a gente acaba pedindo um exame de urina que vem positivo, mas a paciente é assintomática. E aí se discute muito se a gente deve ou não deve tratar essa paciente. Parece que não, que a gente deve tratar apenas as pacientes que têm sintomatologia. E aí, claro, a sintomatologia pode ser diversa, então a gente pode ter pacientes, a mais comum é dor para fazer xixi, mas pode ser aumento da frequência urinária, aumento das vezes que a pessoa vai fazer xixi, dor para fazer xixi, sangramento no xixi, urgência, né, uma vontade muito louca de fazer xixi. Algumas pacientes referem um odor no cheiro da urina, seriam algumas das principais características. Então, hoje, a gente trata a paciente sintomática, exceto em casos especiais. Por exemplo, gestante. Toda bacteriúria sintomática, ou seja, a paciente que tem um exame de urina positivo, mas é gestante, tem que ser tratada para infecção urinária. Paciente que tem uma doença renal, por exemplo, e que faz o exame de urina e vem positivo, ela deve ser tratada. A paciente que pode estar imunologicamente comprometida por causa de alguma doença X, faz um tratamento de câncer e tem. Essas pacientes parece que merecem tratamento mesmo sem sintoma. Se não, o tratamento deve ser na paciente sintomática. Isso mudou bastante. A gente antigamente tratava os pacientes que tinham o que a gente chamava de infecção urinária de repetição,
quando a gente olhava o exame de urina. E às vezes a paciente estava assintomática. E a gente ficava tratando, e às vezes aquela paciente ela era apenas colonizada e não sintomática, não infectada, né? Então ela tinha bactéria ali, mas não necessariamente ela tinha sintomatologia, ela estava infectada. Então acho que isso também é bem importante. Foi uma pergunta bem Tá. importante. Existe paciente que... Tem como descobrir, por exemplo, eu tenho tô assintomática, tô com infecção urinária estomática, passou o tempo, tudo certo, daqui 10 anos eu fico sabendo que eu já tive ou não? Passou e aí eu não vou entrar no cálculo desses 50%, um episódio ao ano, pelo menos. Sim. Ao ano não, na vida, né? Vida. Algumas pacientes vão ter esse episódio aí esporádico por algum motivo X, e algumas pacientes vão ter repetição. Acho até legal a gente dizer a definição de infecção urinária de repetição, que é 3 episódios de infecção urinária em um ano ou 2 episódios em 6 meses. Isso já caracteriza a urinária de repetição e aí merece tratamento. O que pode acontecer é que as infecções urinárias não tratadas ou subtratadas ao longo prazo, logicamente, quando a gente não tiver um episódio, né, mas quando a gente tiver pacientes que subtratam ou tratam errado, elas podem ter lesão renal, né, no futuro e isso comprometer a função renal. E talvez esse seja um dos grandes medos, né, do tratamento errado da infecção urinária. A infecção urinária é aquela infecção que é restrita à infecção urinária cistite, que a gente chama, né? É a infecção urinária que é restrita à bexiga, que é a cistite. Mas a gente tem infecções urinárias altas que quando a bactéria consegue subir e atingir o rim. E aí a gente tem o que a gente chama de pielonefrite, que seria, assim, uma infecção urinária grave, né? E ainda essa infecção urinária alta, que é a pielonefrite, ela pode ser a porta para uma septicemia. Então, a infecção urinária, ela tem um potencial grave, né? Se a gente não tratar. Não é que a gravidade seja muito comum, mas às vezes a gente já pega uma paciente que tem alguma outra doença e está imunologicamente deprimida, a gente tem uma chance dessa paciente fazer infecções urinárias graves, né? Infecções renais e aí septicemia. E isso não é incomum em grávida, né? Por isso que a gente trata a bacteriúria sintomática, ou seja, a gente trata o exame na grávida e não só a sintomatologia. Que essas pacientes grávidas, de ser imunologicamente comprometidas, elas têm um risco de infecção renal e de septicemia maior, né? E aí aumenta o risco de trabalho de parto prematuro, aumenta o risco de líquido amniótico contaminado, enfim, né? E todos os transtornos que vem daí. A bactéria se espalha de uma maneira que gera um problemão. E o rim abdominal. Desculpa. Senhora? Eu falei, o rim é abdominal, né? Então ele tem que ir em contato com muitos órgãos, então acaba se espalhando também numa facilidade mais fácil, né? Ó, Giovana questionou aqui, infecção urinária e cistite são a mesma coisa? Infecção urinária baixa é a mesma coisa que cistite. Essa clássica é a mesma coisa que cistite. Uhum. Tá. Elaine já colocou aqui, ó. Tem infecção sempre. Antes era de 2 em 2 meses. Agora tomo todo mês. Faz 15 dias que tomei e já tá me dando novamente. Sempre é a bactéria E. coli. Já fiz vários tratamentos, mas como tenho IgA baixo? Acho que ela fez um comentário do tão complexo que é, pela quantidade ali, pelo que tu já comentou agora minutinhos antes. Realmente é importante o acompanhamento do especialista nesse caso, né, doutora? Nenhuma. Então, a infecção urinária, primeiro que às vezes o tratamento, se a gente tem toda semana, provavelmente é o mesmo bicho. Então, é uma bactéria que foi não tratada, né, de uma maneira eficaz. E a gente tem, sim, indicação de tratamento de infecção, nas infecções urinárias de repetição por todos esses riscos que a gente falou, né? E aí, claro, né, cada caso vai ser um caso, a gente vai ter que estudar qual é o melhor tratamento e tomar muito cuidado, né, uso indiscriminado, graças a Deus, por um lado, é bom e ruim, mas por um lado que agora a gente tem receita médica para poder comprar antibiótico, porque a infecção urinária foi muito negligenciada e se usou e se usa muitos antibióticos de resistência que tem um espectro de resistência muito bom para infecções super potentes, numa infecção urinária que às vezes é uma infecção mais branda. O que a gente faz? A gente torna essas bactérias resistentes e aí na próxima infecção urinária que a paciente tem, a gente já não tem mais aquele arsenal, né? Aquela nossa opção medicamentosa já não vale mais. E aí a gente começa a ter que usar cada vez mais antibióticos de um espectro, de uma eficiência mais potentes, digamos assim. E aí, às vezes, acaba que a gente não tem mais antibiótico via oral para dar para a paciente, porque ela é resistente a tudo. Porque, na verdade, ela usou lá naquela infecção mais tranquila um antibiótico muito potente. Então, o problema da automedicação
E até um pouco das pessoas que não têm, talvez um traquejo tão, assim, um conhecimento tão grande dessa parte, por exemplo, às vezes na emergência, não é que o médico da emergência, veja bem, não é que ele está errado, às vezes, né? Ele também faz para poder tratar a paciente, ele não sabe diante de qual a gravidade que ele está, mas toda vez que a paciente tiver uma infecção urinária, ela sempre for na emergência, ela souber que ela tem uma infecção urinária de repetição, ela fizer essa característica, e ela ficar sempre procurando a emergência, certamente ela vai ser subtratada ou ela não vai usar todo o arsenal que a gente tem de tratamento para infecção urinária. Então é interessante sim buscar um especialista para que essa bactéria não se torne resistente. Depois, assim, a gente tem que internar para poder tratar a paciente, porque ela vai precisar de um medicamento que só tem injetável agora. Então a resistência vai aumentar, daqui a pouco a gente não tem mais. E aí a gente faz as bactérias super resistentes, enfim. Então tem que tomar cuidado com essa questão do antibiótico, assim, eu dou aula na universidade, eu sempre falo isso para os alunos, né? Ó, cuidado com o que for dar aí plantão na emergência, para não ficar dando, né, ciprofloxacino para todo mundo, porque a gente sabe que é uma medicação extremamente excelente, não tenho nada contra a medicação, muito pelo contrário, mas extremamente potente, às vezes, para tratar uma infecção urinária baixa, que com uma medicação, às vezes, de dose única ou com um tratamento menos grande, digamos assim, né? Menor, desculpa, falei a palavra errada, a gente conseguiria aí ter um impacto positivo também, né? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. É aquela coisa que o que vale, o tratamento que vale para minha amiga, né, ou para minha mãe, não é o mesmo que poderia valer para mim. Então, cuidar esse detalhe, não se automedicar, né, procurar o plantão uma vez, mas está recorrente, já teve de novo, há pouco tempo atrás, procura um especialista, um uroginecologista, no caso da mulher, para que possa fazer esse acompanhamento de uma maneira mais correta e mais eficiente, né, doutora? Ó, a Elaine colocou, sempre toma antibiótico diferente prescrito por médico. Mas será que deve procurar um nefro? O nefrologista trata o rim, né? Normalmente. Então, acho que talvez um ginecologista que tenha essa especialidade talvez seja mais interessante, né? O nefrologista trata os problemas renais, normalmente mais altos, assim. Não que não tenha competência para tratar, mas normalmente é um pouquinho diferente. Então, um urologista, alguns urologistas fazem muito essa parte também, seria talvez até mais indicado com um nefrologista, ou sim um uroginecologista, para poder ver todo o arsenal que você já fez. Porque quando a gente tem infecção urinária de repetição, a gente tenta usar medicações para evitar as infecções urinárias. E existe, sim, uma gama de opções que a gente pode usar, desde opções antibióticas profiláticas, ou seja, a gente toma um antibiótico para evitar novas crises, dependendo do grau e da gravidade das infecções urinárias de repetição, até suplementação, até mudança do estilo de vida, mudança da alimentação. Então, tem muita coisa aí envolvida. Às vezes a paciente está perto da menopausa, ela se beneficia se ela melhorar o estrogênio vaginal. Às vezes é uma paciente que se beneficia de fazer aí uma radiofrequência, porque a mucosa vaginal é ruim. Então, assim, não adianta, tem que ver e tentar. Eu falo para o paciente, às vezes a gente faz tudo e a gente nem sabe o que realmente foi efetivo. Mas se a gente fizer tudo um pouquinho, a gente consegue melhorar, porque a gente precisa melhorar a imunidade da paciente junto com a tentativa de melhorar as infecções urinárias também, né? Em termos só ali o exame de urina, mas a gente precisa deixar essa paciente com imunidade competente, que senão ela não vai conseguir, né, vencer essas infecções urinárias. Então é um conjunto. E eu acho que para a mulher a uroginecologia funciona muito bem, porque a gente não fica restrito à parte infecção urinária só. A gente consegue olhar a mucosa vaginal, a gente consegue, às vezes, descobrir um outro problema que piora a infecção urinária, por exemplo. Algumas até doenças sexualmente transmissíveis ou alguns corrimentos vaginais, eles simulam infecção urinária, como, por exemplo, ureaplasma, enfim, eles fazem uma sintomatologia muito parecida. E aí, às vezes, a gente descobre que a paciente tem isso e que isso propicia as infecções urinárias de repetição. E a gente trata essa causa e aí a gente tratou tudo. Outra opção, outro exemplo que eu já falei da menopausa. Outro exemplo, a paciente tem bexiga caída, a paciente que fez, né, que tem um prolapso que a gente fala do útero, a paciente que tem um sangramento por um outro, tem sangramentos menstruais totalmente descontrolados, ou seja, ela está sempre com o pH vaginal alterado por causa do sangue. Então, de repente, às vezes, controlar o ciclo menstrual, mexer nisso também vai diminuir a taxa de infecção urinária. Então, pode ser muito maior do que simplesmente dar um antibiótico de 15 em 15 dias para ela tratar, ou todo dia, né? Às vezes a paciente tem uma infecção urinária simples, assim, uma infecção urinária recorrente, por exemplo, toda vez que ela tem relação sexual, que a gente chama, né, cistite da lua de mel.
né? Eu ia te questionar sobre isso, sobre a relação sexual. É um fator relevante, né? Antes, né, quando se tinha aquela coisa da mulher casar virgem, né, um tempo mais passado, surgiu esse nome, que é cistite da lua de mel, que era quando a paciente tinha infecção urinária porque ela tinha tido a relação sexual. Então, a relação sexual, pela fricção, às vezes até pela própria contaminação, a gente acaba aumentando, sim, a chance. Existem muitas pacientes que referem que só tem infecção urinária pós-coital, pós-relação sexual, e aí, assim, às vezes a gente precisa tratar toda vez que a paciente tem relação, ela usa o antibiótico, enfim, de novo, o tratamento pode ser diferente para cada um. A gente orienta a paciente a alguns cuidados na relação sexual que eu acho que são muito, muito bem-vindos, que é fazer xixi sempre depois da relação sexual, né? Não ficar segurando o xixi. Algumas pacientes podem ter uma alergia ao látex da camisinha e às vezes mudar o preservativo para um preservativo que não tenha látex já faz uma boa diferença. Tomar cuidado para ter relação, né? Na hora que for ter relação ali na hora da penetração, exclusivamente relação penetração vagina-pênis, não ter relação anal e depois ter relação, por exemplo, vaginal, para, né, não existir uma contaminação. E cuidado com ducha higiênica, né? Que depois que termina a relação, coloca a ducha para lavar lá dentro, que daí tu empurra as bactérias todas para dentro, então não se estimula, né? O que muita gente gosta de fazer, fica neurótica depois da relação e quer se lavar exaustivamente, né? E até essa questão de se lavar exaustivamente, tu acaba tirando a proteção natural também da vagina, então isso também não é indicado. E nas pessoas que são susceptíveis, que vão ter, que já sabem que na relação tem também, sempre melhorar a ingesta de líquido, né? E fazer isso também no dia após a relação, né? Porque daí você acaba como se você passasse um óleo, né, na chavezinha lá para poder entrar melhor na fechadura. Então você dá uma limpada no trato urinário quando você aumenta aí o consumo de líquido, né? Que legal, doutora. Tu estás me dizendo muita coisa que é dia a dia, é prática clínica, não adianta. E que eu fiquei até, nossa, e realmente, não, o que é normal, não se mexe, não é nada, não vai fazer mal, né, doutora? Sim. São outros fatores aí que tem que ser descobertos por que está fazendo mal, mas alguns É, detalhes que não faz mal nenhum, né? é que às vezes esse negócio de infecção é muito engraçado, assim, porque às vezes de infecção urinária, porque às vezes a paciente refere coisas nada a ver, mas que para ela parece que faz diferença, entende? E essa questão da vida sexual, assim, eu acho que existe um impacto muito negativo na vida sexual da paciente que se descobre com infecção urinária pós-coital. E o que a paciente começa a fazer? Ela começa a não querer mais ter relação. Então aquilo causa um transtorno total na vida sexual da paciente. Por isso que a pessoa precisa procurar ajuda, né? Não achar que aquilo ali, é normal, eu tenho infecção urinária, depois tenho relação, e não procurar ajuda, porque na grande maioria das vezes a gente vai conseguir, talvez não encontrar a causa, mas conseguir dar uma qualidade de vida para a paciente. Porque daí, sim, afeta a vida sexual, daí afeta o relacionamento, daí, né, afeta a qualidade de vida. E é uma bola de neve. Afeta a autoestima, porque daí, porra, não tem relação, porque não dá de ter relação. Então, vira uma bola de neve. Então, apesar de ser aí uma infecção comum, 50% das mulheres vão ter, isso é um número bem alto, mas assim, um episódio tratado, tá tudo bem, obrigada, a gente vai ter uma grande porcentagem das mulheres que vai ter repetição, e essas mulheres devem ser vistas de uma maneira diferente, né? Devem ser olhadas de uma maneira diferente, e a gente também deve se colocar muito à disposição nessa questão da antibiótico terapia. Eu faço isso com as minhas pacientes, eu dou meu telefone e falo, não vá na emergência. Se você sentir alguma sintomatologia, me manda. Agora, com receita online, as coisas ficaram mais fáceis, né? Mas a paciente, eu sei que ela tá com dor para fazer xixi, ela tem infecção urinária, né? Por que ela vai na emergência se submeter a isso e ainda receber um antibiótico, às vezes, de alta resistência? Né? Então, a gente pode também, nosso papel orientar a paciente e explicar, porque apesar de ser comum, ainda é cheio de dúvidas, ainda os guidelines mudam todo ano. Existem algumas medicações que vieram com super promessas e que parece que não foram tão promessas, assim, não tiveram tanto resultado, mas tem pacientes que se beneficiam super bem daquelas medicações. Então, assim, a gente precisa colocar no papel tudo que a paciente tem. E uma outra coisa que eu acho que é importantíssima, confirmar se é infecção urinária, né? Porque pode ser, de novo, como eu falei, uma DST, existem outras patologias urinárias que simulam dor,
dor urinária, como, por exemplo, síndrome da bexiga dolorosa. Então, a gente tem outras patologias que têm uma característica muito parecida com a infecção urinária. E eu acho que por isso também é importante não ficar indo toda vez na emergência, né, uma tentativa de resolver o episódio, sem investigar e tentar ver, será que eu tenho cálculo renal? E isso piora? Será que a minha dor acontece bem? Será que eu tenho uma candidíase e eu tô com dor para fazer xixi, eu tô achando que eu tô com infecção urinária? Então, pode, dentro desse arsenal todo, a gente conseguir descobrir que às vezes a paciente não tem só infecção urinária ou não tem nem infecção urinária, tem uma outra patologia com um outro tratamento, né? Eu acho que a questão da comunicação hoje, inclusive paciente médico, ela melhorou num grau muito grande. Inclusive de o paciente sentir alguma coisa e o médico já conhecer, né? Mandar uma mensagem, manda um zap, manda um e-mail. O médico tem agora a telemedicina, né? Que por enquanto, e que eu acredito que isso vá perdurar, né? Durante a pós-pandemia, a gente tem esse contato via online, né? Remoto com o médico. Eu acho que isso nos auxiliou bastante enquanto paciente médico. Essa relação também ficou muito mais curta, né, doutora? Inclusive a questão do antibiótico, principalmente por causa da receita, né? Então a gente precisava de receita controlada. Então, isso veio muito para ajudar, não também pela questão da telemedicina no sentido de fazer a consulta, mas principalmente também no sentido de tratar, né? Porque, cara, nessa pandemia, olha, eu tive muita paciente com infecção urinária. Porque, por um lado, aumentou bastante, assim, muitos pacientes aumentaram a relação sexual, né, a quantidade. A gente fica mais em casa, às vezes come pior, né? Enfim, todo o estresse isso propicia. Então, eu tive muita paciente com infecção urinária. Imagina se todo mundo tivesse que ir no meu consultório pegar uma receita, né? Enquanto eu conheço a paciente, eu já sei como é que ela é, eu já sei. Então, as coisas foram muito facilitadas nesse sentido. E eu acho que isso é muito legal, porque não vale só para infecção urinária, vale para outras patologias que a gente possa começar o tratamento, porque a gente já conhece a paciente. Não que isso vai excluir o exame físico, né? A gente normalmente pede para o paciente voltar, mas a infecção urinária tem um quadro tão clássico, né? Que a gente deve começar o tratamento assim que a gente tem sintomatologia, a gente não deve postergar tratamento de infecção urinária. Então, assim, a paciente vai no consultório, eu não peço um exame de urina, ela está com quadro típico, dor para fazer xixi, vou no banheiro toda hora, né? E daí eu não devo pedir o exame de urina, esperar ela fazer o exame de urina para depois ela voltar e eu tratar. Brincadeira, perder 3, 4 dias, né? O exame de urina, ali a cultura, demora pelo menos uns 3 dias. O exame parcial demora menos, mas a sintomatologia é mandatória de tratamento. Então, se a paciente fica com dor sábado de manhã e ela espera para ir no médico só na segunda-feira, ela pode ter uma infecção urinária grave. E normalmente o paciente nem aguenta, a dor é tão desconfortável que a paciente não aguenta esses 2 dias. Então, nesse sentido, a telemedicina veio ajudar muito. Primeiro, para não se expor lá na emergência, né? Segundo, que tu consegue fazer o tratamento, ela consegue comprar. E aí, claro, depois aí tu dá o tratamento, pede para depois fazer um exame de urina para ver se está tudo bem, e depois a paciente volta e tu confere se está tudo bem, vê se é o primeiro episódio, vê se ela já tem de repetição, e aí tu faz o tratamento, né, conforme for. Doutora, perguntaram aqui, esterectomia é mais suscetível à infecção urinária? Teoricamente, não. Não tem nada na literatura que associe, desde que, né, a cirurgia tenha ficado tudo bem, não tenha tido nenhum problema, a esterectomia não tem um aumento da taxa de infecção urinária. O que pode acontecer às vezes a paciente fez esterectomia e na esterectomia ela também fez oforectomia, ou seja, ela tem uma menopausa cirúrgica porque ela tirou a útero, mas também ela não tem mais ovário. Daí essa paciente é menopausada. Daí a menopausa é um fator de risco para infecção urinária, né? Então, aí sim pode acontecer. Mas a cirurgia por si só, desde que o resultado seja tudo bem, assim que o pós seja tudo certo, não. Uma cirurgia, no momento da cirurgia, a gente pode ter infecção urinária, às vezes porque passa sonda, porque a gente tem uma imunidade diminuída por causa do pós-cirúrgico, né? Então, no momento cirúrgico, até pode acontecer. Mas a associação, tirar o útero e ter infecção urinária, ainda a gente não tem. Tá. E existe alguma pomada, Elaine questionou aqui se existe alguma pomada que se possa passar antes da relação para que não se tenha infecção urinária? Não, de novo, depende um pouco, é meio complicado responder uma pergunta assim pura. O que acontece? Se o problema
da relação sexual for porque a paciente é menopausada, ou for porque a gente tem o estrogênio vaginal diminuído, ou porque a paciente tem uma vagina mais seca, ou a lubrificação vaginal está alterada, talvez o fato de eu usar lubrificante ou de eu tratar com estrogênio vaginal vá fazer com que a paciente tenha relações sexuais com menos desconforto, menos fricção, consequentemente, ela vai ter menos infecção urinária. Mas uma pomada que tu fala assim, eu vou passar essa pomada, então não vai ter infecção urinária por causa disso, não. Não tem nada relacionado a isso, não. Tá. Doutora Luísa, e nos dá então dicas de como viver com ou conviver ou não ter infecções urinárias, doutora. Pelo amor de Deus, nos dá essa luz. Teoricamente, os cuidados são muito importantes. Existem alguns cuidados bem simples que eu gosto de falar para as pacientes, assim, para as meninas que chegam no consultório e vão lá na primeira consulta ginecológica. Então, a gente tem que tomar cuidado. Nós mulheres temos algumas fases específicas do nosso ciclo que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Eu acho que o primeiro cuidado, e que não vale só para infecção urinária, mas vale para candidíase, vale para vaginose, é parar com esse excesso de ficar se lavando o tempo todo. Então, tem paciente que passa sabonete, faz ducha toda vez que ela vai fazer xixi. Daí você tira a proteção natural da vagina também, e isso, né? E às vezes o sabonete que você está usando também é agressivo. Cuidado com os sabonetes que se usa, né? Então, tanto alguns sabonetes, desses sabonetes íntimos, tem alguns trabalhos que parecem que mostram que eles podem piorar alguns corrimentos vaginais, e tem outros que a gente sabe que tem trabalhos que mostram que melhoram, né, a flora vaginal. Então, às vezes, eles também podem ser uns bons aliados. Não que eles... As dicas são dicas não específicas, não é fazer isso que vai fazer, mas o conjunto, né? Tomar bastante água. É fundamental que a gente tente tomar aí os nossos 2 litros de água por dia. A gente vai ir mais ao banheiro fazer xixi, consequentemente, a gente vai lavar mais o nosso trato urinário e aí expulsar as bactérias que estavam tentando atingir ali a bexiga. Ainda falando da questão banheiro, tomar cuidado na hora de se limpar, para que a gente se limpe quando a gente vai fazer xixi ou quando a gente vai fazer cocô, sempre da frente para trás, nunca de trás para frente, para não levar as bactérias intestinais, né, nada do intestino para frente. Isso é bem importante. Cuidado quando também estiver menstruada, a troca de absorvente ou o cuidado com o coletor menstrual, porque a menstruação por si só acaba sendo um efeito, às vezes, de imunidade diminuída. Então, ter esses cuidados da troca, não ficar o dia todo de absorvente, não ficar o dia todo de carefree, né, de absorvente diário, também pode. Algumas pessoas usam e não tem nada, beleza? Mas as pessoas que têm que tomar um pouquinho de cuidado. Cuidado com a relação sexual, como eu já falei. Então, não é para não ter relação sexual, muito pelo contrário, mas a gente lembrar de usar preservativo nas pacientes, né? Quando for possível, né? As pacientes que têm relações, principalmente, que não são com o mesmo parceiro, que não são casadas, enfim. Cuidado, às vezes, com a seleção do preservativo, cuidado com o preservativo de sabor, cuidado com o preservativo de textura, às vezes isso pode aumentar a fricção e pode ser um problema. Cuidado com utensílios de sex shop, não que não possa usar de novo, acho que deve usar, mas estarem bem lavados, não usar utensílios que não sejam compatíveis com o lubrificante, por exemplo, que você vai usar. Existem alguns materiais, por exemplo, óleo de coco, não deve usar óleo de coco com látex. Então, se você vai usar como lubrificante um óleo de coco, você vai usar um preservativo com látex, isso vai aumentar, né, a reação vaginal e pode propiciar também o aparecimento de infecção urinária. Então, isso também é um cuidado, né? Lavar bem, então, os utensílios que forem usar, isso é importante, né? Na vida sexual, teve relação sexual, faz xixi, não aumenta a ingesta líquida e não faz ducha higiênica, não coloca a ducha dentro da vagina e manda os bichos lá para cima. Isso também é bem importante. No dia a dia, cuidado com a alimentação. A gente sabe que tem algumas substâncias que têm uma relação positiva com a melhora da infecção urinária, como, por exemplo, o uso de cranberry. Então, uma dieta que seja rica, por exemplo, cranberry é eficiente, mas cuidado com o aumento da ingesta de carboidrato, né? Isso pode também piorar, principalmente nos pacientes que têm infecção urinária de repetição.
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu me esqueci. Nas pacientes que são de fatores de risco, né? Então, por exemplo, paciente menopausada, gravidez, né? Pacientes que têm algum fator obstrutivo intestinal, miccional, por exemplo, prolapso, paciente que tem, sei lá, que sabe que ela tem um divertículo, né? Então, assim, saber que isso piora as infecções urinárias e aí, às vezes, tratar a causa base ou melhorar, né, aquele momento. Então, nas pacientes menopausadas, por exemplo, elas se beneficiam do uso de estrogênio vaginal, ou de reposição hormonal, ou de lubrificação vaginal, né? Nas pacientes, nas grávidas, melhorar também a imunidade. Nas pacientes com alterações miccionais, não por infecção urinária, tratar essa disfunção é importante. E eu acho que é mais ou menos isso, porque esses são os maiores riscos. E a questão da flora, doutora, melhorar a nossa flora também seria um fator interessante? Existem alguns trabalhos, né, com o uso de lactobacilos, infecção urinária, alguns bastante, muitos. Alguns ainda se discute muito em guideline assim, oficial, porque alguns trabalhos mostram muita positividade, outros mostram menos. Mas a gente sabe que se existir uma desbiose intestinal importante, essas bactérias vão estar mais afloradas e, consequentemente, a gente vai poder fazer com que elas fiquem ali mais em contato, já que o períneo, né, é tão curto na mulher. Então, isso vem da alimentação. Então, a mesma coisa de ter alimentação adequada pode valer, né, para a gente ter uma flora intestinal adequada. Então, eu, Luísa, particularmente, sempre sugiro o uso de lactobacilos. E gosto bastante, porque se ele não diminui a infecção urinária, pelo menos ele vai tratar de desbiose intestinal, então a gente está dentro aí de um benefício para paciente. Mas eu acho como um todo. válido o uso, sim. Doutora Luísa, bom, a gente ficaria aqui, eu acho que horas conversando sobre infecção urinária, principalmente na mulher, porque é diário no teu consultório, imagino, tua prática clínica absurda, que tu já nos contou vários detalhes de coisas que são muito comuns, né, a nós, mulheres leigas, né? Há muita coisa que a gente fazia errado, muita coisa que a gente vê fazerem errado. Então, nos sanou muita dúvida. Eu acho que o pessoal também interagiu, fez alguns questionamentos que são bem legais. Quero te agradecer imensamente. Esse assunto é muito legal e é muito importante. Eu acho que para o Gerando Conteúdo e como um todo, para os pacientes que nos acompanharam aqui, quem vai olhar as lives depois, vai ter bastante informação legal para deixar de ser feito ou para, a partir de agora, fazer, né, doutora? Eu queria te agradecer pelo convite, te parabenizar de novo por ter essa ideia brilhante de discutir com as pessoas assuntos tão importantes para a comunidade de um todo. E coloco à disposição para temas que eu adoro e também acho que fico alerta para a gente lembrar que a gente deve tratar a infecção urinária da maneira digna, né? E não simplesmente tratar como se fosse qualquer infecção, né? Inclusive, a título de curiosidade, se estima que seja a infecção bacteriana mais comum no mundo. Então, não dá para a gente negligenciar, né? Não dá para brincar. Doutora Luísa, mil elogios, viu? No início da live, um monte. Agora, parabéns, doutora. Ó, tem gente que já vai marcar a consulta, ó. Então quer dizer que tá em déficit a consulta contigo. Eu já fiz o parto dela, maravilhosa. Maravilhosa. Questionou onde a doutora atende. Eu vou deixar aqui marcado o Insta da Urogênica, a clínica que a doutora trabalha, dona, né? Tá ali os contatos, o Instagram também tá sempre cheio de informação legal para o pessoal que seguir a live, olhar a live, poder seguir o Instagram, né, Doctor? Perfeito. É um tema bem legal, Aline, que eu gostei muito de a gente falar disso, porque a gente explora tanto, às vezes, outra coisa na rede social, muita questão até às vezes da obstetrícia, e é tão legal a gente falar de um tema que a gente vê que é tão comum e que a gente às vezes negligencia de falar mesmo, né? Então, eu acho que faz muito parte da consulta ginecológica a gente entender um pouquinho de infecção urinária e aí deixar esses casos mais difíceis, então, aí para o uroginecologista. Fiquei bem feliz de ter um monte de paciente minha aí falando. Já bem tratada de infecção urinária, no mínimo. Ó, questionou aqui, Fernanda, se vai ficar salva lá. Vai ficar salva aqui no Instagram. Vai ficar no podcast do Spotify também. Então, vai ter bastante coisa rolando na internet. Vou mandar para a doutora também a live completa. Então, vai ficar informação, gerando conteúdo. A doutora transmitiu conhecimento para nós. A gente vai deixar na rede. A nossa ideia é ter conteúdo, saber um pouquinho mais todos os dias sobre alguma coisa da nossa saúde. Doutora, muito obrigada, viu? Boa noite. Bom descanso. Beijos.
Beijo, tchau, tchau.